Esse é o primeiro requisito do codicílio. E dentro da noção de bens móveis, bens de pequeno valor. Codicílio, portanto, são bens móveis e bens de pequeno valor. Artigo 1881 do Código Civil. O codicílio serve para alegar móveis, roupas ou joias de pouco valor e de uso pessoal do falecido. Codicílio significa pequeno código. Logo, a noção de pequeno valor é uma noção inexata, é uma noção aberta. E o pequeno valor, conforme eu já disse aos senhores e senhoras em aulas anteriores, não diz respeito ao bem em si, mas ao bem comparado ao valor do patrimônio do decujus. E, portanto, num patrimônio de bilhão, milhão é pequeno valor. Num patrimônio de 1000, centena pode ser grande valor, porque é um valor comparativo. Então, eu posso deixar uma biblioteca por codicílio? Essa é uma pergunta capciosa. Se você me perguntar, mas o decujus tinha qual patrimônio? Se o único patrimônio for a biblioteca, óbvio que não, porque daí não é pequeno valor, é a totalidade dos bens do decujus. Então a pergunta, posso deixar por codicílio uma biblioteca? Eu vou perguntar, qual é o patrimônio do falecido? Ah, ele tinha casa, carro, dinheiro no banco? Pode. Ah não, ele só tinha biblioteca? Não pode. Aliás, às vezes ele pode ter uma biblioteca com um único livro que supera valor de casa, carro, etc. Imaginemos um livro de 1500, a primeira Bíblia de Gutenberg, por exemplo. Tá? Como o código não diz o valor, o que é pequeno e o que não é pequeno, o juiz tem uma margem discricionária de avaliar se o codicílio realmente vale. Se o juiz entender que o bem ou os bens deixados em codicílio são de grande valor, o codicílio é nulo. Então a primeira regra, se o codicílio tiver por objeto bem imóvel, o codicílio é nulo. Não tem discussão, pequeno ou grande valor. Se o codicílio contiver bens móveis de pequeno valor, ele é válido. Se o juiz entender que o valor é grande no caso concreto, o codicílio também é nulo. O próprio professor Zeno diz que a disposição tem que ser comparada com o montante dos bens deixados pelo falecido. E Zeno era muito poético e diz: o que é muitíssimo e quase tudo para um homem de poucas posses pode significar nada e coisa alguma para um milionário. Portanto, é uma relação comparativa. O projeto resolveu, né, Anfi? Qual que é o valor mesmo? 10% do patrimônio do falecido. 10% quer dizer que eu vou ter uma avaliação de todos os bens, móveis e imóveis, e se eu dispuser até 10% eu posso. Se eu dispuser 11%, não posso. Projeto aprovado, estou dizendo, não hoje. Hoje o juiz vai avaliar. É por isso que hoje 10 ou 11 dificilmente vai dar diferença. Porque o número, eu ia falar o número é subjetivo, não há um número objetivo. Então reparem, amanhã, com isso aprovado, se eu chegar à conclusão que o autor do codicílio deixou 11% no seu patrimônio, quer falar? Não pode tomar redução. É isso. A resposta é, o codicílio idealmente vai ser reduzido em 1, para se preservarem os 10. Preserva-se a vontade no limite da lei. Hoje, pouco valor, dificilmente eu vou ter diferença entre 10, 11 ou 12%. Aliás, nenhum juiz vai fazer esse cálculo matemático hoje. Hoje é pouco valor comparativo ao resto do patrimônio, tá certo? É interessante, né, que o codicílio serve para deixar joias. E vocês vão perguntar, mas Simão, joias podem ser de grande valor.
repito a frase do Zeno, podem ou não podem. Normalmente aqui, a ideia do codicilo é deixar uma lembrança para algumas pessoas. Aquela roupa que a sobrinha gostava, aquele relógio que o sobrinho gostava, aqueles livros que o primo gostava, são lembranças e que não afetam o grosso do patrimônio. Agora, é claro, se o sujeito deixar um Patek Philippe de R$1 milhão, eventualmente não é uma lembrança, ou é, porque o testador tinha 200 Patek Philippe, deixou um só para um sobrinho por codicilo, ele pode, ou pode ser todo o testamento dele, todo o patrimônio dele. Bom, a segunda parte também, diz o Código Civil no 1902, que o codicilo vai ser meio idôneo, aliás, o 1902 vai interpretar, para que eu deixe esmolas, caridade, para os pobres de um determinado lugar. Eu posso escolher estabelecimentos de caridade, aquela ONG que tem por objetivo cuidar de pessoas carenciadas, pessoas de rua. Posso escolher um estabelecimento público, por exemplo, que tenha um abrigo para pessoas moradores de rua, público ou privado, ou eu posso dizer simplesmente para os pobres do lugar. Essa fórmula pobres do lugar era muito utilizada numa ideia antiga de codicilo, mas vejam, escrever para os pobres do lugar, eu tenho um problema de interpretação dessa deixa, né? Qual é o lugar e quem são os pobres, né? Então, o Código Civil, no 1902, determina que a disposição em favor de pobres se refere àqueles do lugar do domicílio do testador quando de sua morte. Ou seja, eu vou buscar dar ao codicilo pobres do lugar alguma interação com a pessoa que morreu. Então, se a pessoa estava em certo bairro, os pobres daquele lugar, daquele bairro. Em certo município pequeno, daquele município. É uma cláusula interpretativa. Se eu falar só pobres do lugar. Se eu escolher diretamente para quem vai, aí está resolvido e eu não preciso de interpretação. Aí o codicilo, além desenvolve, né? Pobres do lugar, disposições sobre o seu próprio enterro. A decisão de ser cremado ou enterrado é típica para codicilo. Ninguém precisa fazer um testamento para decidir se precisa ser cremado ou enterrado. A decisão de eventualmente ser enterrado, a família tem 2 ou 3 jazigos no cemitério A e não no B, também é matéria codicilar. Reparem, senhores, mas senão eu não posso fazer estudo em testamento? Posso. Mas qual é o problema desse estudo em testamento? Se amanhã eu revogar meu testamento, isso cai. E essas questões mais simples que eu posso mudar de ideia, para que congelar isso no testamento se o codicilo é meio hábil? Agora, vocês podem dizer de novo, porque nós vamos chegar no final, o codicilo vai ter o mesmo problema. Ele vai estar guardado em algum lugar. E onde está esse codicilo? E se o codicilo se perder? Nós já vamos chegar lá. Ele tem o mesmo problema do testamento cerrado e do testamento particular. É uma cédula. Eu já vou chegar lá nisso. Aquele meu cliente que eu contei para os senhores que ia passar pela cirurgia, ele pediu para então ser enterrado no cemitério A e não no B. Ele pediu para que o velório dele fosse o mais curto possível. Ele pediu que não avisassem aos parentes do interior, para evitar exatamente aquele enxame de pessoas vindo para o velório dele. Ele pediu que rezasse uma oração, a de São Francisco de Assis, pediu que tocasse 2 músicas, uma do Beethoven e uma do Caetano, e acabasse, e que ele fosse sepultado no lugar tal. Isso é próprio de codicilo, as disposições do meu próprio sepultamento. O que mais o codicilo admite? 1998. Sufrágios por intenção da alma do codicilante. Isso é muito normal para as pessoas ultracatólicas. Eu não sei se as igrejas evangélicas têm esse mesmo rito, eu desconheço, mas você dá um dinheiro para que toda a missa o padre lembre da alma do falecido. Tinham inclusive correntes que serviam para rezar 1000 missas pelo falecido. Você dava um X e era uma doação, então eu posso deixar para o testamento tantos reais para a igreja tal, para que toda a missa lembre do meu nome. Sufrágio por minha alma. Isso também é codicilo. Outra coisa que o codicilo serve, nomeação e substituição de testamenteiro. Olha que interessante.
apesar do testamento ser solene e o codicilo não ser solene, o que acontece é que o testamenteiro pode ser substituído sem as solenidades exigidas para o testamento. Há um abrandamento de forma a se admitir que o testamenteiro seja substituído em codicilo. Quem é o testamenteiro? Né? Vamos falar quem é ele para não ter dúvidas. Aquele que vai cumprir o testamento. Aquele que vai lutar e defender o testamento. Aquele que vai buscar dar, vamos dizer, materialidade à vontade do morto, que a vontade não se perca no papel. O testamenteiro literalmente luta pelo testamento. Luta para que a vontade do morto ganhe forma. E, portanto, o código admite que esta pessoa possa ser substituída de maneira menos formal, por codicilo. Vocês imaginem até por quê. Se eu tinha um testamenteiro de um testamento muito antigo, que por acaso faleceu, por acaso não é mais meu amigo, por acaso é a pessoa com a qual eu perdi contato, precisa refazer o testamento inteiro, só para dizer, não é mais o João, agora é a Maria, ou é a Antônia, seria muito trabalhoso. E, portanto, aqui há vamos dizer assim, sacrifício da segurança jurídica, porque por meio informal, que é o codicilo, eu posso substituir o testamenteiro. Normalmente, quando a gente faz bons testamentos, a gente nunca põe um testamenteiro só, tá? Você põe uma lista. Se esse não quiser, eu não puder, se esse não quiser, eu não puder. Mas tem gente que põe um só. Deixo para o meu sobrinho Pedro os bens e Maria será testamenteira. Daí a Maria pode ter morrido, a Maria pode ter sumido, eu posso ter brigado com a Maria. Então, substituição de testamenteiro, artigo 1883, o Código admite que se faça por codicilo. O sufrágio das almas está no 1998. E a última função do codicilo é perdoar o herdeiro indigno. Reparem os senhores, a indignidade prevista no artigo 1814 do Código, da matéria de sucessão, da matéria geral do semestre passado, ela diz respeito à relação entre o de cujos e alguém que tenta matá-lo, alguém que tenta obstar a sua disposição testamentária, alguém que comete os crimes contra a honra com relação ao de cujos. Está lá no 1814. Tem um rol de indignos. É obviamente que se alguém mata o autor da herança, não dá tempo dele perdoar, porque ele morreu. Mas numa tentativa de homicídio, ele pode sair vivo e perdoar. O perdão não precisa ser feito necessariamente por testamento. Pode ser feito por codicilo. Então, a lei aqui flexibiliza novamente. Forma para permitir que o sujeito, por codicilo, faça o seu perdão do indigno. Vocês reparem que o codicilo é uma coisa muito simples de ser feita. A lei exige que ele seja feito hoje por escrito. Não há codicilo verbal. Eu não posso chegar e falar, estou morrendo, né? Tenho um patrimônio de R$1 milhão. Deixo o livro tal para o João por vós. Não tem codicilo nunca compatível. O codicilo tem que ser por escrito, datado, o local mencionado e assinado. O codicilo, portanto, não precisa de testemunhas. Essa é a grande flexibilização do codicilo. Ele não precisa de testemunhas. Basta que eu assine e date. É muito interessante, porque ainda hoje, conversando lá com a turma do escritório, não é incomum, ou não era incomum, que os antigos fizessem uma cartinha, no fundo é um codicilo, dizendo, quando eu morrer eu gostaria disso, disso, daquilo. E por que eles não fazem um testamento? Porque normalmente essas pessoas estão deixando, eu chamaria, pedaços da herança, que para eles não são pedaços significativos. Então tem pessoas que, desconhecendo a lei, deixam terreno para pessoas queridas em codicilo, nulo codicilo. Se os herdeiros quiserem cumprir, é por liberalidade dos herdeiros, mas não pelo codicilo, porque é terreno só por testamento, ainda que de baixo valor. Mas muita gente, no passado, você morria, abria uma gaveta e tinha uma cartinha. Gostaria que o anel de prata ficasse com a neta Maria, porque ela tem muito afeto por aquela joia. E o quadro tal para o sobrinho José. Isso são coisas que eram muito comuns. Pequenos objetos
deixados em codicilo. Objetos que eu chamaria de valor mais sentimental do que de valor econômico. Outro dia, meu tio comprou um móvel nessa loja de móveis usados e a gaveta estava literalmente travada. Não ia para frente nem para trás. E ele, depois de muita arte e perícia, o tio Zé, desmontou a gaveta. E por que a gaveta estava emperrada? Porque a senhora tinha um codicilo no fundo da gaveta dela, deixando bens para determinadas pessoas. Problema, evidentemente que ela morreu, ninguém achou aquele codicilo, aquele bem foi vendido numa loja de móveis velhos e era impossível identificar quem era autor do codicilo. Portanto, o codicilo vai ter o mesmo problema dos testamentos particular e cerrado. O instrumento fica com quem? Com o autor do codicilo ou com alguém de sua confiança. Portanto, o instrumento codicilar pode se perder, pode ser esquecido, pode pegar fogo, pode simplesmente estar na mão de alguém que morre antes do autor do codicilo e nunca apresenta esse codicilo. Portanto, o codicilo normalmente tem o mesmo inconveniente do testamento cerrado ou do testamento particular. Quem faz codicilo muitas vezes avisa: olha, quando eu morrer, na terceira gaveta, embaixo da cômoda, tem lá uma chave que vai abrir a quarta gaveta da porta do armário direito, e na porta do armário direito vai ter uma cartinha com o meu desejo. As pessoas avisam o codicilo. Só que daí um esquece, outro esquece, e o codicilo se perde. Então, nem sempre o codicilo é cumprido. Por isso que, ainda, a forma mais eficaz de cumprimento da vontade do morto é o testamento público, porque vai estar nos livros do tabelionato de notas. O que mais? Tem mais algum dispositivo do codicilo alterado aí pelo projeto? Só diz que tratando-se de bens digitais, tais como vídeos, fotos, livros, senhas de redes sociais, outros elementos armazenados exclusivamente na rede de cloud de computadores e nuvem, o codicilo em vídeo dispensa assinatura para sua validade. Dispensa assinatura para sua validade. Em vídeo. Se for um codicilo em vídeo contendo bens digitais. Isso, fotos, vídeos, etc. Tá. Então nós vamos ter um codicilo por imagem para bens digitais que a assinatura é dispensada. Hoje escreve, põe o local, data e assina. Só isso. Tá? Muito simples, sem maiores formalidades. Bom, a dúvida que surge é a seguinte: o codicilo pode revogar o testamento? Vejam, senhores e senhoras. Se eu tenho um negócio jurídico mais solene que é o testamento, e ele for revogado por um menos solene que é o codicilo, vocês concordam comigo que eu poria em xeque a segurança jurídica do próprio testamento? Por quê? Porque um negócio jurídico menos solene apela para menos segurança jurídica. E se ele pudesse revogar o mais solene, o testamento seria uma vítima provável do codicilo. E, portanto, a doutrina diz não. O codicilo não revoga testamento, mas o testamento revoga codicilo. O mais formal revoga o menos formal, e não o contrário. Portanto, eu posso dizer no meu testamento posterior que fica revogado o meu testamento anterior e eventuais codicilos anteriores. Tudo bem. O codicilo posterior não revoga. Mas o Zeno vai usar um jogo de palavras que é muito bonitinho, mas na verdade o Zeno afirma o seguinte: olha que jogo de palavras interessante. Se o codicilo posterior regular matéria contida em testamento anterior e tiver conteúdo possível, poderia haver revogação parcial do testamento. Então vamos pensar o seguinte: deixo todos os meus bens para a sobrinha Maria, testamento. Cartório, testemunha, tudo em ordem, né? Por exemplo, pensa assim: puxa, eu deixei tudo para Maria, mas a sobrinha Antônia adora esse relógio que está na minha parede, que é um bem de pequeno valor naquele montante testamentário. E faz um codicilo posterior ao testamento, deixando o relógio só
para a sobrinha Maria. Reparem, tecnicamente, o objeto do codicilo é cabível no codicilo, bem móvel de pequeno valor. Não faria sentido exigir do testador que alterasse o testamento para uma coisa que ele pode retirar do testamento por codicilo. Os dois conseguem conviver. Deixo todos os meus bens a Antônia, com exceção do relógio que foi para Maria. Isso, tecnicamente, é uma ineficácia parcial do testamento, que todos os bens incluem o relógio. Agora o relógio está fora do testamento. Mas ele diz que isso é possível na ideia de que o objeto do codicilo cabe validamente naquele codicilo. Então, tecnicamente, o codicilo não revoga o testamento. Ele diminui a eficácia do testamento, de maneira possível. Porque se fosse um terreno, nulo o codicilo. Se fosse um bem de grande valor, nulo o codicilo. E eu concordo com o Zeno. Se eu posso ter um codicilo para um bem de pequeno valor, por que não deixá-lo vir após o testamento? Por que exigir do testador que reforme o testamento inteiro para dizer que aquela joia, aquele livro vai para o sobrinho ou para a sobrinha? Faz sentido, o Zeno tem razão. Portanto, o codicilo posterior não revoga o testamento anterior, mas pode gerar ineficácia parcial se o objeto codicilar couber no conceito de codicilo. Está claro isso para os senhores e senhoras? Pode falar. Mas se tudo que estava no testamento for de pequeno valor, é quem não vai ser, porque vai ser o patrimônio inteiro. Aí é o patrimônio inteiro. Daí é o patrimônio inteiro. Pode perguntar. Só tem uma dúvida. O codicilo ele tem essa semelhança com o testamento cerrado e o testamento particular, de se perder, enfim. Isso. Com essa proposta da reforma de fazer em vídeo, falar sobre esses bens digitais, com esse avanço da IA e tudo mais, não corre o risco também de, sei lá, gerar algum vídeo? Sempre, doutora, deixa eu só fazer duas notas para a senhora, para ser bastante transparente. Quando alguém me procurou um único caso para o codicilo, que era esse cliente que ia passar pela cirurgia, eu evidentemente não fiz um só. Ele manuscreveu um, digitou o outro e assinou. Então nós já tínhamos dois codicilos da mesma data com o mesmo conteúdo. Um foi entregue à mulher dele e outro para mim. Ou seja, hoje você já pode minimizar a ideia de perder o codicilo. O testamento não. O testamento é um instrumento único. Você pode ter 4, 5 cópias do codicilo. Quando ele for em vídeo, você pode ter 4, 5 cópias desse codicilo em vídeo. Eu falo, ó, tem um vídeo que está nesse servidor, tem um vídeo que está naquele servidor, tem um vídeo que está nesse pendrive. A senhora vai poder fazer isso. Agora, a sua dúvida sobre a produção de codicilo falso por inteligência artificial, hoje de manhã no mestrado veio a professora Laura Porto, que é a responsável pelo livro de Direito Digital da Reforma. Foi ela que pensou o livro. E uma das coisas que nós estamos discutindo hoje é a inteligência artificial. E a senhora sabe que é muito interessante, vocês são bem mais novos do que eu, quando surgiu como ferramenta, eu te chamaria divulgada, não surgiu no mundo. Quando a gente começou todo mundo a ter acesso ao Google, que é uma ferramenta de pesquisa, todo mundo dizia assim, bom, agora os alunos não vão escrever mais trabalho nenhum. Eles vão procurar no Google e vão copiar do Google. Foi um debate. Hoje dizer que um aluno não pode procurar no Google uma informação é tão ridículo quanto dizer que o aluno não pode procurar num livro uma informação. E hoje, sobre inteligência artificial, a Laura dizia isso. O debate que a gente está tendo hoje, por exemplo, sobre autoria, quando o ChatGPT redige alguma coisa para você, ou qualquer outra forma, daqui a 5 anos vai ser tão ridículo quando perguntar se eu posso usar o Google hoje. Então a sua pergunta é muito interessante. Hoje, com essas montagens de inteligência artificial, tem grandes chances hoje de falsos codicilos por inteligência artificial? Sim, é verdade que tem. É verdade que tem. Só que aí, a sua pergunta é muito interessante. O legislador entende, do projeto agora, fala do projeto, que por se tratar de bem móvel de pequeno valor, vale mais a pena correr risco de falsidade, como hoje alguém falsificar uma assinatura de um codicilo, vamos pensar na falsidade hoje, seria no papel, do que tirar do cidadão esse direito. É uma questão de pesos e contrapesos. O contrapeso é dizer, eu assumo o risco. O peso é dizer, eu não assumo risco nenhum. Então a gente faz assim, ó, o balanço. O senhor tem toda a razão. Por exemplo, esse que vos fala que é do tempo da caverna. Da caverna, eu sou do Neolítico. Tá?
Eu jamais faria alguma coisa para cliente por pendrive. Eu jamais teria Bitcoin. Jamais. Eu sou da caverna, vocês não. Vocês são jovens. Vocês só vão ter Bitcoin, pendrive, música no Spotify e livro no Kindle. Para mim, livro é isso aqui, ó. Aquilo que está no Kindle é uma falácia. Aquilo para mim é uma falácia. Mas eu tô errado, não estou me orgulhando disso. Mas eu tenho 50. Se eu viver mais 30, eu não li nem os livros impressos que eu gostaria. Então eu não preciso ir pro Kindle, só quando eu ficar cego. Daí o Kindle vai ler o livro para mim, o senhor entendeu? Agora, por isso que eu, só para responder frontalmente a senhora, Simão, você é a favor disso? Eu sou contra tudo isso, mas é um mundo que não me pertence. Não adianta, esse mundo não existe. O meu mundo não existe. E a hora que a gente toma consciência que está no Jurássico, e é sério, as pessoas dão risada quando eu falo isso. Eu estou no Jurássico, eu sou um paleontólogo. Eu continuo estudando dinossauro pelo esqueleto, mas vocês não. Vocês não precisam mais de nada físico. A senhora usa, a senhora dirige carro? A senhora usa o Waze? A senhora segue o Waze obsessivamente ou a senhora de vez em quando descumpre o que o Waze diz e segue o caminho da sua cabeça? A senhora descumpre o Waze? É raríssimo na sua geração. Na minha eu descumpro todo dia e sempre aumenta 2 vezes o trânsito de tempo, mas eu descumpro. Porque é meu exercício da livre iniciativa. Se eu tiver que seguir o Waze, eu sou um homem condenado. É como o Sísifo. Por o Waze e seguir o Waze, é a hora que você abre mão do seu último grau de autonomia privada, que é escolher o próprio caminho. Olha que filosófico. A senhora sabe aqueles prédios que tem elevador, que você aperta e ele indica o elevador que a senhora tem que ir? Eu não vou. Que aquilo é o maior absurdo. A última liberdade do ser humano no prédio é dizer qual elevador ele quer ir. Não, ele manda, vai no 2, eu aperto e não vou, deixo subir. Aperto o outro, até chegar ao elevador que eu quero. Porque é meu direito escolher o elevador. Agora, como nós abrimos mão da nossa liberdade, a senhora vai ter essa pergunta que é genuiníssima. E se virar fake, o codicilo? Né? É o risco dos novos tempos, né? Uma assinatura falsa. Não, sim, mas o problema disso, Anfi, é que a assinatura falsa é uma. Quando vai para vídeo falso, são bilhões. É o que eu estava dizendo outro dia de um evento que eu participei, doutora, em que um palestrante dizia que a ideia de bens digitais, aqueles que são bens digitais privados, como nossas mensagens de WhatsApp, ou nossas mensagens de inbox no Instagram, já é um problema igual ao das antigas cartas. Eu acho que quem faz uma observação dessa, ou não conhece carta, ou não conhece Instagram. Porque para escrever uma carta, demorava 15 horas. Para mandar uma carta, 30 horas. Hoje, antes da senhora acordar, a senhora já brigou com o namorado pelo WhatsApp, já xingou a irmã pelo Instagram, já brigou com o correligionário político. Então, o volume de intimidade que a gente divide hoje nessas mensagens é 50 bilhões de vezes maior do que as cartas. E mesmo porque nas cartas ninguém mandava nudes. Quer dizer, mandava. Tem cartas históricas de pessoas que trocavam fotos nuas. Mas era assim, 1 em 1 bilhão. Então, não dá para comparar essa tecnologia que nós usamos hoje com carta. Né? As cartas que a Juliana rouba do lixo da Luísa, põe no seio e começa a chacar a patroa. As cartas, ela ia no lixo para ver quem tinha escrito. Hoje, se a senhora pegar assim do celular, todo mundo vai para a cadeia. O celular é uma arma, né? Sem contar que nós vamos todos morrer de câncer graças ao celular também. Então tem vários detalhes que nós não estamos percebendo. Mas para dizer o que para a senhora? Eu sou contra. Eu voto tudo para a caverna, mas eu estou na caverna. Eu não saí ainda. O senhor que não está na caverna pode falar. No exemplo do codicilo diminuindo a eficácia do testamento, essa hipótese ainda valeria se ele deixasse no testamento tudo para Maria, exceto o relógio que fica para Joana, e posteriormente no codicilo ele fala, não, na verdade eu quero deixar o relógio para Antônio. Me parece que sim, porque como o codicilo é bem de pequeno valor, e ele tem o condão, ele cabe no codicilo, essa palavra dizendo, ele cabe no codicilo, eu poderia inclusive afastar uma disposição testamentária. Perfeito seu exemplo. Deixo todos os bens para Maria, menos o relógio que vai para Joana. O codicilo vem depois. Não, o relógio não é para Joana, é para Antônia. Fala que depois eu vou prosseguir. Vocês se apaixonaram pelo codicilo. Nunca ninguém me perguntou sobre o codicilo. Hoje todo mundo tem dúvida. Nunca. Nessa aula há 100 anos, ninguém fez uma pergunta. Hoje todo mundo quer saber do codicilo. Fala. Existe alguém que deve também preservar pela validade do codicilo da mesma forma que o testamento? Não, mas o senhor pode nomear. Por exemplo, não tem um testamenteiro codicilar, mas pode ter. Esse codicilo do meu cliente, doutor, como havia uma questão séria para ele sobre o enterro, que a família, vamos chamar,
paterna e materna, gostaria que ele fosse enterrado no cemitério de tradição religião judaica. E ele não queria ser enterrado lá, porque ele tinha se afastado da religião judaica, tanto que ele pediu oração de São Francisco de Assis. Ele nomeou a esposa para dar o cumprimento ao codicilo. Então você pode nomear alguém para cumprir o codicilo. E é bom que faça. É bom que faça. Porque protege a sua vontade. É bom que faça. E até eu pus, para dar cumprimento às disposições do presidente do codicilo, nomeio minha esposa. Eu fiz isso. Pedi para ele pôr isso. Porque eu redigi um caput e um infine. E o meio eu deixei ele preencher como ele quisesse. Eu fiz só uma forma do começo e uma forma do fim. No meio ele preencheu como ele quis. Por isso que veio oração, veio velório curto. Eu não sabia que ele escrevia isso tudo. Eu achei que só fosse escrever, não quero ser enterrado no cemitério e tal. Daí veio um monte de coisa no codicilo. Eu fiquei tão feliz, porque um codicilo é raro, né? A pessoa escrever sobre a própria morte. Muito bem. Vamos falar agora, encerrada a questão codicilar, das regras testamentárias. E as regras se dividem em 3 tipos: interpretativas, proibitivas e permissivas. Portanto, nós temos 3 tipos de regra: as interpretativas, as proibitivas ou restritivas e as permissivas. São esses os 3 tipos de regra. Do codicilo não tem mais nada, né, Anfia, no projeto, né? Muito bem. Aliás, só para dar uma nota para o senhor, sempre eu aviso quando as coisas evoluem. Hoje começou a primeira sessão do Senado de debate. Eles montaram o calendário das idas a Brasília de cada uma das subcomissões para explicar o seu livro. A minha foi marcada, se não me engano, para 10. Então, parece que vai haver uma mudança. 10 ou 11 de dezembro, eu estarei em Brasília. Então agora toda semana alguém das comissões vai expor aos senadores e tirar dúvidas. Então o processo começou. E o prazo que os senadores se impuseram, claro que é um prazo impróprio, o Congresso não é obrigado a cumprir esse próprio prazo, é de 8 meses para terminar o trabalho no Senado. De hoje, 8 meses, tá? 1º de outubro, 8 meses. Bom, um dos maiores tratadistas da matéria de testamento, Itabaiana de Oliveira, abre o seu tomo trazendo 6 regras interpretativas do testamento que, estando ou não na lei, vocês vão ver que algumas estão na lei, nem todas, são regras a serem usadas para quem lê o instrumento. Essa semana eu recebi uma consulta, olha que coisa interessante. O sujeito tinha 2 filhas de um primeiro casamento e uma companheira longeva, uma relação longeva. Ele pegou a previdência privada, dividiu em 3. Ele pegou os bens dele e todos dividiu em 3. Na hora que ele foi redigir o testamento, ele fez, sabe o quê? Olha o que ele escreve no testamento. É absolutamente inacreditável isso. Ele põe assim: ao invés de dizer, deixo 1/3 dos meus bens para Joana, filha, para Maria, filha, e para Antônia, companheira, ele pôs, e deixo 1/3 da disponível para Antônia, companheira. Se ele diz, deixo 1/3 da disponível, o que dá a entender? Que a legítima é 50-50, a disponível é dividida em 3 partes, então ela tem 1/3 de 50%. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele quer tirar 1/3 dos bens, porque 1/3 cabe na disponível, certo? A disponível não é 50%, a legítima não é 50%. Se eu deixo 33%, eu posso dar para minha companheira, porque não prejudica os 50% das filhas. Ele escreveu mal. E o patrimônio não é um patrimônio exatamente desconsiderável. Agora as filhas querem cumprir o testamento literalmente, dando disponível, dividido por 3, 1/3 para a companheira, e a legítima meio a meio para cada uma delas. Isso é redação ruim da disposição testamentária. E essa semana passada, um sujeito me consultou, e eu sei bem o que ele vai fazer. Ele ouviu a minha opinião e vai montar o próprio planejamento acessório, com a ajuda de um amigo. E não vai me contratar. E aí começa a tragédia. Porque evidentemente que na reunião eu não sou idiota, eu não dei todas as pistas. Eu dei o main course. Mas as curvas eu não ensinei a navegar. E ele vai fazer sozinho. E vai morrer. E aquele que teve com ele vai me procurar. E eu vou dizer, não advogo para o senhor. Que o senhor me procurou antes, eu quero que o senhor se lixe agora. Ele vai errar.
Eu tenho certeza que ele vai errar, porque eu não dei a regra de como fazer o planejamento sucessório. Eu dei a ideia, mas a ideia para ser escrita é uma outra coisa, né? A ideia para ir para o papel não é pegar o ChatGPT e falar redige o testamento com a ideia do professor Simão. Regras interpretativas segundo Itabaiana de Oliveira. Primeira, aqui são ideias do Itabaiana que podem estar ou não no código. Não são necessariamente artigos do código. A vontade do testador deve ser interpretada do modo mais amplo. Amplo quer dizer o quê? Dar maior eficácia à vontade do testador. E não reduzir a eficácia. 2. A disposição de vontades do decujus deve ser cumprida. Defuncti dispositio custodiatur. A vontade deve ser cumprida. 3. Deve-se buscar o sentido mais cômodo ao objeto de que se trata. Vejam, mais cômodo, mais adequado, mais funcional ao objeto do que se trata. Depois, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo. O testador não é necessariamente da área jurídica, certo? Se ele usar uma palavra do mundo jurídico que tem um significado diferente do popular, o que diz Itabaiana? Deve-se preferir o sentido próprio, geralmente aceito das palavras. Geralmente aceito. Não o sentido jurídico das palavras. O sentido próprio. Porque uma pessoa leiga não sabe o que é disponível. Sabe que é uma parte que eu posso testar e outra não. Ele não é obrigado a saber qual é o percentual e como calcula disponível. Muitas vezes, em muitos testamentos, o tabelião usa palavras jurídicas, só que se você lê a cláusula, percebe-se que não é o sentido jurídico da palavra. É o leigo, é o popular. Isso é muito complicado. Depois, completando essa regra, as palavras devem ser interpretadas em seu sentido. Não no sentido jurídico, mas no sentido de construção da pessoa comum. Claro que se o testador for um professor de direito, muito provavelmente o sentido vai ser o jurídico, que ele vai seguir a lógica do que ele está pensando. E a última regra, que é decorrência direta do útile per inutile, é que quando uma cláusula testamentária é suscetível de dois sentidos, um dá efeitos, o outro retira efeitos. Vamos interpretar pelo que dá efeitos e não pelo que retira efeitos. Que retirar efeitos quer dizer o testamento não produzir efeitos. E, portanto, se houver ambiguidade na cláusula, vamos aplicar a interpretação que vai fazer com que os efeitos sejam produzidos e não retirada ou ineficácia da cláusula. E aí o código vai trazer normas interpretativas nos seus dispositivos. Senhores, se o testamento for absolutamente claro, essas regras interpretativas são meramente subsidiárias da vontade do morto. Eu vou aplicá-las porque o testamento não foi claro. Portanto, não são normas de ordem pública que derrogam a vontade do morto. São normas que explicam o que o morto explicou mal, ou explicou parcialmente, ou explicou de maneira incompleta. Portanto, essas cláusulas aqui, interpretativas, são aquelas que os senhores, antes de fazer o testamento, devem ler, para não incorrer no erro de precisar delas. O ideal é que vocês não precisem dessas regras, que o testamento seja claro, e que ele diga, é isto porque é aquilo, e não depois porque o código vai ter que dizer o que eu quis dizer, porque eu não disse na inteireza a minha vontade. A primeira disposição interpretativa é do artigo 1899. E ele vai dizer, agora, Anfi, vai confirmando se ele está... Não teve, né? Nenhuma disposição testamentária teve?
Bom, isso aqui é tão técnico. Ah, não, aliás, o 1909 foi revogado. Sim, mas aí é da invalidade por erro da equação. Isso aqui é tão técnico que mexer nisso aqui é praticamente mexer num vespeiro. Isso aqui é coisa técnica e muito bem escrita. Primeiro, quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, reparem que é exatamente a última regra de Itabaiana, prevalecerá que melhor assegure a observância da vontade do testador. Ou seja, na incompatibilidade de interpretações de uma própria cláusula, eu tenho que salvar a vontade do testador. Só que aqui é muito importante que eu diga como é que eu salvo a vontade do testador. Porque quando, aliás, lembro bem quando a Paula deu aquela aula de pós-graduação que eu fui assistir, os comercialistas têm uma série de dificuldades em compreender regras de direito civil. Eles sabem muito bem merger and acquisition, mas eles não sabem nada de interpretação, nem nada de parte geral. Parte geral para eles é um campo ignorado. Esse artigo, 1899, melhor assegura a observância da vontade do testador, ele tem que ser lido com o conceito de vontade que está no próprio código na parte geral. E qual é a vontade do testador que eu vou perquirir? É a vontade externada no documento. Não é a teoria da vontade que ensejava, acho que era 88 do Código Antigo, que era perquirir a vontade interna, a vontade subjetiva do testador. É a vontade declarada no instrumento. E, portanto, o Código no 112, com base na boa-fé objetiva, adota a teoria da confiança e não a teoria pura da vontade. A teoria da declaração, do que está declarado, no viés da confiança. Vamos dizer, a teoria não é da vontade, é a teoria da declaração, e a subteoria é a subteoria da confiança. Boa-fé objetiva. E, portanto, senhores, como é que eu interpreto esse dispositivo? Sendo dúbia a cláusula. Eu vou buscar no próprio testamento esclarecê-la. E não em testemunhas para dizer o que ele queria ter dito com essa cláusula. Ele conversou com você sobre isso? Não é por aí que o sistema resolve. Ele resolve a partir da vontade declarada e não da vontade subjetiva. É verdade que às vezes o testador trocou mensagens com o tabelião dizendo, olha, eu quero dizer isso, eu quero dizer aquilo. Isso pode ser utilizado de maneira, vamos dizer assim, inferior ao próprio texto do testamento. Porque o testamento vai formar um sistema. E é no sistema testamentário que a vontade declarada é usada na interpretação dúbia de cláusulas. Como se eu tivesse sistema fechado. Eu vou buscar em outras cláusulas compreender aquela primeira, se ela for dúbia. Eu repito, ninguém busca a vontade subjetiva do declarante. O sistema de vontade declarada, por força do 112 da parte geral, com a subteoria da confiança. Por que os comercialistas vão para vontade subjetiva? Não, eles não vão. É que como eles não sabem nada, eles escolhem qual vontade eles querem. Mas se lessem o código, não pode ir mais. Foi isso que eu disse com a Paula. Não pode ir para a vontade subjetiva, porque entre a teoria subjetiva e a objetiva, entre a teoria pura da vontade e a teoria da declaração, que são os dois extremos, a vontade querida e a vontade declarada, eu faço assim, mas pode ser verbal, declarada, eu tenho hoje, pelo Código pelo 112, que ficar com a vontade declarada. E a vontade subjetiva foi abolida, porque eu acho que era 88. Eu já não lembro mais de cor. Peraí, qual que era o artigo que define o negócio jurídico no Código Antigo? Era 85. Estava próximo da definição do negócio jurídico, que era de ato ainda. Eram dispositivos que não deixavam claros por qual que era a vontade que se buscava. E a doutrina foi construindo a ideia de vontade declarada e não de vontade subjetiva. Não de perguntar o que você queria, mas ler o que você declarou. Essa é a vontade. É a vontade que emana da declaração de vontade e não que emana do íntimo do declarante. E isso como um todo num código, Sim. não só para sucessões. Sim. Por isso que eu estou fazendo essa ressalva. Isso aqui é retomar o 112 da parte geral. Quando a gente dava aula de primeiro ano mais, era uma aula diferente naquela época. A gente começava com as teorias da vontade e a teoria da declaração. E abrindo as subteorias. Hoje a gente não faz mais isso. Mas era uma aula bastante técnica. Principalmente porque o 113 hoje, com a
lei da liberdade econômica, ele cresceu muito. Ele ficou um caminhão de regras interpretativas. Antigamente não tinha, né? Só falava-se de vontade. Vontade declarada. E não vontade interna. Bom, segunda regra interpretativa é a do 1902, que é aquela que eu lhes disse, tá certo? Sobre pobres de um lugar em que o testador não diz quem são os pobres do lugar. A primeira regra de interpretação, qual é o lugar? Lugar em que residia o testador. Porque ele só disse pobres do lugar. Segunda regra interpretativa, parágrafo único do 1902, os estabelecimentos particulares terão preferência sobre os públicos. Sobre os públicos. E, portanto, isso é regra interpretativa. Eu posso muito bem dizer que os pobres do lugar não são do lugar que eu moro, o estabelecimento público recebe e não o privado. Terceira regra interpretativa. Então, 1902, agora 1904. 1904. O 1904 traz uma regra interpretativa muito, muito, muito bonitinha. Ele vai dizer que se o testador nomear 2 ou mais herdeiros sem discriminar a parte de cada um, a divisão se faz em partes iguais. Deixo meus bens para João e Maria, 50% para cada um. Na verdade, a regra do 1904 é uma regra que permeia todo o sistema civil, se traduz na máxima: concurso partes fiunt. Faça-se a divisão em partes iguais. Portanto, eu posso deixar 70 para Maria e 30 para Ana, mas que eu escreva. Se eu deixar para Maria e para Ana, metade para cada uma delas. Portanto, o artigo 1904, ele reverbera uma regra que já estava lá no direito das obrigações, que a divisão se faz em partes iguais, se eu não disser que são partes desiguais. Vale para os contratos e vale para os testamentos. Artigo 1904. Agora, aqui a prova, esse artigo 1905, que fazer testamento não é brincadeira para criança. Não é brincadeira para criança. Se eu disser assim: deixo os meus bens para Antônia, Maria, Joana e Paula. Artigo 1904. 1/4 para cada uma. Tudo bem? Se eu disser: deixo os meus bens para Antônia e também para Maria, Joana e Paula, eu estou dividindo em 2 partes a herança. Metade para Antônia e metade para Joana, Maria e Paula. Repare, eu vou elaborar as 2 frases. Agora eu estou lendo o artigo 1905. Se eu deixo os meus bens para Antônia, Joana, Maria e Paula, 1/4 para cada uma, tudo bem? Deixo os meus bens para Antônia e também para Joana, Maria e Paula. Eu criei 2 grupos, a Antônia e a Joana, Maria e Paula. E, portanto, eu vou ter metade da herança para Antônia e metade para Joana, Maria e Paula. Mas, Simão, talvez o testador não tenha querido isso, então ele que escreva direitinho. Porque se não escrever, a lei interpreta a vontade dele. Isso aqui não é norma de ordem pública. Tudo bem, senhoras? Tudo bem, senhores? Isso é interpretação. Daí o código vai dizer: se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quanto forem os indivíduos e os grupos. Que é esse meu exemplo, do Joana e também Antônia, Maria e Paula. Eu dividi em 2 grupos. Um grupo com 3 herdeiras, um grupo com 1 herdeira. Tudo bem até aqui? Por isso que vocês têm que escrever: deixo os meus bens para Antônia, Maria, Joana e Paula em partes iguais. Daí não tem grupo. E se quiser dizer: deixo os meus bens para Antônia e também para Joana, Maria e Paula, dividindo-se em partes iguais, esse também não vai produzir efeito nenhum. Porque a interpretação da vontade é expressa em partes iguais. Esse também vai ser inócuo. Só que se não disserem, ele é producente de uma divisão
em metade e metade. Repararam como fazer testamento não é para criança? A forma que vocês escrevem pode mudar completamente a vontade do morto. O próximo artigo interpretativo é o artigo 1906. Os senhores perceberam que essas regras que eu estou dando para os senhores são exatamente o que as pessoas chamam hoje, sem saber o nome correto, de planejamento sucessório, certo? É isso que eu estou ensinando os senhores a fazerem, planejamento sucessório. É o texto do Código Civil. 1906. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, seguindo a vocação hereditária. É aquele testamento que eu analisei, em que o sujeito não tinha descendentes, não tinha ascendentes, mas tinha irmãos, sobrinhos e sobrinhos netos. E ele resolveu partilhar suas empresas agrárias, de grande valor econômico, entre todos eles. Só que cada bem, ele resolveu fazer uma composição por núcleos familiares. Núcleo do irmão João, núcleo do irmão Pedro, núcleo da irmã Antônia. E o que aconteceu? Era tanta dízima que no final não completava 100%. Ele conseguiu deixar 98% de uma fazenda, 97% de uma casa, porque ele errou na dízima. Errou. No 0, tanto, errou. E se errou, o que aconteceu? Parte dos bens, 0, 2 de uma casa, 1 de outra casa, não tinham herdeiros nomeados por testamento. Para onde vão esses pinhões ignorados, esquecidos? Para a legítima. Então, olha a maluquice. Ele conseguiu fazer um testamento em que ele queria desigualar as famílias dos irmãos, para que a família do irmão tivesse mais nesse e menos naquele. Só que no final, 2% ou 3% que ele esqueceu vão ser divididos na sucessão hereditária. Ou seja, acabou com o planejamento sucessório dele. Que aqueles 2 ou 3% vão ser rateados entre todos os herdeiros facultativos. Acabou. Esse planejamento foi jogado no lixo. Quando eu li esse testamento, eu falei, eu nunca vi alguém fazer uma coisa tão bizarra. Porque ele queria tanto detalhe no planejamento que ele conseguiu esquecer percentual dos bens. Que são, no caso, esses bens, só para vocês entenderem, estavam organizados em pessoas jurídicas, tá? Que administravam os bens. Então, no fundo, eram cotas de pessoas jurídicas. Ele esqueceu. Então, tinha pessoa jurídica que 98% das cotas estava distribuída, outra era 97%, outra era 99%, sempre faltava um pedacinho, que vai para a legítima. Acabou o planejamento sucessório. Porque aquele pedacinho que vai para a legítima vai dar uma briga suficiente para anos de confusão, de discórdia. Portanto, o que não está no testamento vai para a legítima. Por isso que quem faz um bom planejamento sucessório, e só tem sobrinhos, por exemplo, e tem 30 sobrinhos, mas gosta só da Maria e da Antônia, não gosta do José, do Pedro, nem do Armando, o que ele faz? Ele diz, deixo metade dos meus bens para Maria e metade para Antônia. Esse testamento contempla todos os bens móveis e imóveis, independentemente da sua localização. Acabou. Nenhum outro herdeiro vai participar de nada, porque está tudo ali. E quando ele vai, às vezes ele descreve bens, tá? A casa de praia para Antônia, a casa o sítio para Maria, né? Esquece de alguma coisa, daí você põe. Os bens não contemplados nas deixas anteriores serão de Maria e de Antônia. Você escreve. O que eu não disse acima, ninguém faz isso. Todo mundo para nas deixas. Vai um para Maria e um para Antônia. Você sabe o que acontece? Tem um bem que o tio esqueceu de testar, que vai para a sucessão legítima. Daí tem 30 sobrinhos brigando. Isso se chama planejamento sucessório mal feito. Porque as pessoas não seguem o Código Civil. Pode falar, doutor. Já que a gente está falando de interpretação, nesse caso, por que aqui, se é um erro, e portanto eu assumiria que é um vício de consentimento no negócio jurídico, por que eu não assumiria, ou então eu pegando uma das regras em que a vontade deveria ser privilegiada, de assumir que ele simplesmente esqueceu e fizesse proporcionalmente? Não posso. Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu nego o texto do código que diz que não é isso que eu faço. Porque, repara um detalhe, se eu tivesse escrito naquele testamento dos percentuais, tá? Caso algum percentual não chegue a 100%, podia errar. Esse percentual será dividido proporcionalmente, eu não aplicava esse dispositivo. Porque isso aqui é uma regra subsidiária. O problema é que eu não faço direito às coisas. A lei só serve porque eu não fiz direito. Está bem claro que as regras interpretativas, elas não são regras impositivas. Elas estão aí porque eu fiz mal feito. E se eu fiz mal feito, cumpra-se a lei. E é essa a solução da lei. Por isso
Mas haveria espaço para argumentar uma nulidade. Não, nenhuma. Se eu calculei 98 da empresa e deixei 2 de fora, não há nulidade nenhuma. Os 2 vão para a legítima. Se eu quisesse que não fosse, eu podia ter posto. Caso falte algum quinhão, um percentual, esse será dividido em partes proporcionais. Eu não fiz, porque eu contratei mal o advogado. Eu falo isso aqui, a gente acha que é brincadeira e que é reserva de mercado. Senhores, eu não preciso inventar intenção de ninguém, mas eu digo, contratar mal dá problema para o cliente. Dá problema. Esse caso eram fazendas valiosíssimas na forma de pessoa jurídica. Sabe qual que eu estou falando, Anfi? Ah, não, porque eu fiz aquela reunião na Faria Lima, você não foi. Valiosíssimas. Cada uma sob o abrigo de uma pessoa jurídica. Então são terras, mas de um valor incrível. 2% deixa muita gente rica ou muita gente feliz. E ele esqueceu de fazer a conta. Muito bem. E não pôs a cláusula interpretativa que deveria ter posto. 1906 do Código Civil. Da mesma forma, pelo artigo 1908, se eu disser o seguinte, deixo, olha que bonitinho esse testamento, todos os meus bens à minha sobrinha Antônia, menos a casa de praia. Ué, para quem vai à casa de praia? Sucessão legítima. Se eu excluir só a casa de praia, ela vai para a sucessão legítima. Porque eu disse todos, menos a casa de praia. Deixo todos os meus bens ao sobrinho Antônio, com exceção do apartamento que eu moro. Esse vai para a sucessão legítima. Fechado isso também? Norma interpretativa da vontade do morto. E a outra norma interpretativa, eu tenho que falar com calma, porque essa regra eu não posso me embaralhar, é a do 1907 do Código Civil. Se forem determinados os quinhões de uns herdeiros e não de outros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar, depois de completas as proporções hereditárias dos primeiros. Eu vou reler a forma hermética, mas dá para interpretar. Se forem determinados os quinhões de uns herdeiros e não de outros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar depois de completa as porções dos primeiros. Então, vamos dizer o seguinte, eu digo, deixo 1/3 dos meus bens para a minha sobrinha Maria, 1/3 para o meu sobrinho Antônio, determinei o quinhão desses 2 primeiros, e o restante para João e José. Reparem que o restante eu não dei quinhão, certo? João e José vão receber, depois de pago 1/3 para Maria e 1/3 para Antônio, cota igual. Metade de 1/3 é 1/6. Entenderam isso? Primeiro eu pago o quinhão, o que sobra eu divido em partes iguais. Então deixo 1/3 dos meus bens para João, 1/3 dos meus bens para Maria e os demais bens para Antônio, Pedro, Paula e Cristina. 1/3 para cada um e esses 4 dividem o terço restante em partes iguais. Norma interpretativa. Porque eu podia ter feito diferença entre eles se eu quisesse. Não fiz partes iguais. Eu vou repetir pela última vez, são normas interpretativas, ninguém é obrigado a fazer isso. E só é feito porque o código quer dar. O doutor fez uma boa pergunta. Por que não resolver assim e assado? Porque o código quer resolver. E a solução do código é essa. Quem não quer, que faça bem o testamento. Para não cair no problema do código. Ninguém aqui é obrigado a seguir o código. O código interpreta a deficiência da declaração de vontade do testador. Essa regra interpretativa do 1907, ela não cai naquela mesma ideia do... Para aquilo que eu me referi especificamente eu vou seguir, agora para o resto eu vou dividir em partes iguais, não é essa ideia? É um desdobramento daquela regra. Só que aqui a lei vai dizer, primeiro ser pago o determinado e o que sobrar dividir em partes iguais o indeterminado. É só o momento. Primeiro eu vou pagar 1/3 e o outro 1/3 eu divido. É só essa a ideia. O senhor tem razão. É desdobramento daquela regra. E só mais uma coisa, se o Sim. senhor permite. O senhor deu um exemplo de, não lembro os nomes, mas eram 2 pessoas e vai 50% para um, 50% para outro. Mas tem vários bens. Como é que eu vou definir qual bem vai para quem? Porque a regra é, 50% tem que ir para cada um. Se eu disser, deixo 50% dos meus bens para Maria e 50% dos meus bens para Antônia, condomínio de tudo.
Do alfinete até a vaca, até o sítio, até o dinheiro, metade para cada uma. Eu criei um grande condomínio, certo? É isso. É isso. Eu criei um grande condomínio. E fiz o pior planejamento sucessório que qualquer advogado poderia ter feito. Mas, como eu digo para o senhor, escolheu o mau advogado, arca. Porque no dia seguinte os dois herdeiros nomeados vão se matar. Porque um não quer ser condômino do outro. No minuto seguinte, o tio morreu, eles já estão na pancada. Mas daí é bom que vão ter 30 exceções de condomínio e vai precisar contratar advogado para extinguir 30 condomínios em 30 imóveis. Então, para o advogado que fez o testamento, é burro. Para o advogado que pega o caso, é uma delícia, porque são 30 exceções de condomínio, com avaliação de cada imóvel. Então, ficou uma delícia fazer esse tipo de trabalho. Mas o cara que errou, né? Porque recomendar para alguém deixar para 2 herdeiros, que não são herdeiros necessários, tudo em condomínio, é absolutamente errado. Ainda quando é filho, é outra questão, eu não quero diferenciar meus filhos, até eu entendo. Ah, mas você tem 4 apartamentos de igual valor no mesmo prédio, deixa um para cada filho. Ah, não, vou deixar tudo para os 4. Mas você não vai ter diferença, porque são apartamentos de igual valor. Ah, não quero. Tudo bem. Para um filho não achar que o 11 era pior que o 12, que era pior que o 13, que era pior... Até quando é filho, mas quando é sobrinho, quando é irmão, quando é instituição de caridade, criar condomínio em instituição de caridade, tem que ser um acessório muito mal feito. Mas muito mal feito. Muito bem. Vamos agora para as regras proibitivas. Agora é o contrário, tá? Agora é o famoso não rola. Primeira regra proibitiva, que limita a vontade do testador, que retira a validade ou torna ineficaz a deixa. Artigo 1898 do Código Civil. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro é considerada não escrita. Não existe herdeiro a termo. Você é meu herdeiro por 10 anos, depois você deixa de ser. Ou você só é meu herdeiro 5 anos após a minha morte, então você não é. Qualquer fixação de herdeiro a termo, o código diz que a disposição tem-se por não escrita. Qual? O termo, não herdeiro. Lembram-se a regra de aproveitar no máximo a vontade do morto? Deixo a minha fazenda, deixo 1/3 dos meus bens à minha sobrinha Maria, que será dona por 5 anos. Cria um termo resolutivo. Por 5 anos ela perderia. Sobra, deixo para Maria e apaga o termo. O termo desaparece. Maria é dona sem termo. Não é que o termo nulifica a deixa toda. O termo é o problema, não a deixa. Cai o termo e sobra a deixa. 1898 do Código Civil. Agora, esse dispositivo admite fideicomisso, que no fundo é uma nomeação de herdeiro a termo, como vocês vão ver comigo. Mas aí, a própria lei dá uma exceção. Se dá uma exceção, e eu não vou explicar fideicomisso agora, porque vai ter aula para isso, obviamente que a exceção legal é admitida, porque a própria lei diz aqui eu posso. 2 questões que esse tema gera, que eu preciso trabalhar com os senhores. Se não é possível constituir herdeiro a termo, primeiro, por quê? Por quê? Por que eu não posso ter um herdeiro por 5 anos? Ou posso ter um herdeiro só daqui a 5 anos, quando eu morro depois de 5 anos? A doutrina é uníssona em afirmar que são casos que geram insegurança jurídica. Ou seja, o termo na propriedade vai deixar coisa assim, como se eu fosse herdeiro mais ou menos. Porque depois de 5 anos eu deixo de sê-lo, ou só daqui a 5 anos eu vou ser, no termo resolutivo, no termo suspensivo, e portanto a doutrina diz que a nomeação de herdeiro a termo gera insegurança jurídica. Só que aí tem 2 problemas que ficam estranhos nessa conclusão. Primeiro, admite-se herdeiro sob condição. Ué, mas se admite herdeiro sob condição, não tem algo mais inseguro do que a condição? Mais do que o termo? Porque o termo não tem um evento futuro é certo. A condição não é evento futuro, é incerto. Então por que eu admito herdeiro condicional se eu não admito herdeiro a termo? Me parece que nós temos 2 regras que não são exatamente
com a mesma lógica. Mas não há dúvida, tá? Herdeiro sob condição eu posso ter. Não posso ter herdeiro a termo. E a segunda coisa que se desdobra disso, você quer falar, Lê? Já te dou a palavra. Que é muito curiosa, é que quando a lei proíbe herdeiro a termo, ela não proíbe legatário a termo. E nós sabemos que as regras restritivas de direito se interpretam sempre para menos e não para mais. Eu não posso ampliar regra restritiva para significados e alcance que ela não tem, sob pena de subverter exceção e regra. Então, reparem, a lei proíbe herdeiro a termo, mas não proíbe herdeiro sob condição. A lei proíbe herdeiro a termo, mas não proíbe legatário a termo. Então, eu poderia dizer que ele é dono da minha fazenda por 5 anos, mas não dono de 1/3 dos meus bens por 5 anos. Eu acho que a regra, no fundo, é uma regra que acaba sendo de difícil explicação da sua ratio, da sua razão. Porque ela não conversa com os demais dispositivos do Código sobre termo. É difícil explicar um negócio desse. Que eu posso, não posso ter um herdeiro a termo, mas posso ter um legatário a termo. Fala, Alessandra. É isso. É isso? Era isso que eu ia perguntar. Você ia dizer isso que eu falei? É porque o 1897 fala do herdeiro e do legatário, que pode ser sob condição. E o de baixo, a hora que vai falar, só fala do herdeiro. Ou seja, o artigo que permite o sob condição diz herdeiro e legatário. O que não permite diz só herdeiro a termo. O Código mexeu nisso na reforma? Então continuamos no projeto com as mesmas ideias. Repito, ninguém mexeu nisso porque isso aqui é um vespeiro. Ninguém entende, ninguém tem interesse em mexer nisso. Tá? Tem coisa que ninguém entende, ninguém tem interesse em mexer. Então, primeira regra é essa, né, Alessandra? É do 1897, do 1898. Agora, vamos para um artigo que vai dizer: é nula a disposição, 1900. Portanto, se é nula, não pode limitação do direito do testador. São casos, hipóteses, tá certo? Que tratam da pessoa indicada pelo testador. Ele vai limitar, vai dizer, esse aqui não rola, assim não rola, assim não pode. Primeiro, é nula a cláusula que institua o herdeiro ou legatário sob condição captatória de que este disponha também por testamento em benefício do testador ou do terceiro. Reparem que condição captatória é alguém que se aproveita da vontade e capta, engana, usa de dolo. As condições captatórias são aquelas que eu uso de dolo. Só que o problema é que para o dolo geral, nós temos uma regra de anulabilidade, artigo 1909. Lembra na aula passada que eu falei do anulável e do nulo? 1909. Aqui, na condição captatória, ele fala em nulo. Então é um dolo específico. Não é um dolo assim, tia, deixa pra mim que eu sou sobrinho legal, eu levo a senhora no McDonald's todo domingo. Não é aquela coisa do lero-lero. Tem que ser uma coisa que gere benefício recíproco. Essa condição captatória, que é a nulidade absoluta, não é do dolo genérico de 1909, é aquela em que eu vou ter benefícios com a herança. Eu digo assim, tia, testa para mim que eu testo para a senhora. É uma troca de vantagens. Ou testa para mim que eu, por sua vez, testo para o seu sobrinho Antônio. É uma troca de vantagens sucessórias. Não é só dolo. Não é só as maquinações que levam alguém a ser enganado. É um dolo específico, em que há uma troca de vantagens. Então, para resumir, se houver o dolo genérico, anulabilidade, 1909. Se houver o dolo captatório de vontade para ter esse benefício recíproco, eu vou ter nulidade absoluta. Reparem que aqui é uma exceção, porque é um dolo que não leva à anulabilidade. É um dolo, a chamada captação dessa vontade, é uma captação dolosa, por expedientes, por maquinações, em que eu vou ter vantagens, ou recíprocas, ou em favor de terceiro. É uma troca de vantagens. Só para fechar, repararam que aqui a lei fala que é nula a disposição, certo? Só que não se esqueçam que o 1859
vai dizer que a disposição é nula, mas convalida após 5 anos. Lembra disso? Para impugnar o testamento eu tenho prazo de 5 anos. Então tem que ler esse artigo com 1859. Esse nulo não é aquele nulo da parte geral, é o nulo dos testamentos. Falei isso acho que na aula retrasada, sobre 1859. Os senhores lembram disso, certo? Espero que lembrem, né? Todo mundo já esqueceu. Segunda hipótese de nulidade, que se refere à pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar. Deixo os meus bens para o meu aluno mais caridoso, mais bondoso, difícil. Alexandre Magno disse, deixo para o mais digno dos meus guerreiros. Como é que você mede dignidade dos guerreiros? O código diz que essa cláusula é nula, porque eu não consigo saber quem é o mais bondoso. Porque se eu falasse para o mais alto dos meus alunos é fácil, né? Põe uma fita métrica que tem objetivo, certo? Para o mais obeso dos alunos, também é critério objetivo. Para o que tem maior deficiência visual, quanto o senhor tem de grau, quanto o senhor tem de grau, a gente chega no número. Agora, para o mais digno, para o mais simpático, para o mais caridoso, para o mais eloquente é difícil. São critérios subjetivos. A lei invalida a deixa testamentária. Terceira, que favoreça a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a um terceiro. Ou seja, eu não quero escolher. Digo, deixo os meus bens para aquele que Laís escolher. Eu estou deixando a nomeação, a escolha para um terceiro. O que fere essa ideia? Por que essa cláusula nula? Fere qual ideia que eu falei na primeira aula do testamento? Personalismo. Testamento é personalíssimo. Se eu deixo para Laís escolher para quem vão os meus bens, não sou eu que estou testando. No fundo é ela que está dando preenchimento à minha vontade. Essa cláusula é nula. Deixo os meus bens àquele ou àquela que Laís escolher. E também é nula, eu estou só passando por 1900, tá? Pelos dispositivos. Agora reparem que o problema não é de pessoa mais, agora é de objeto. 1900, inciso 4º. Nula a cláusula que deixa ao arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Isso na prática é muito comum o cliente pedir. Ah, doutor, eu não posso deixar os bens, um valor para minha filha se sustentar até tal idade, minha sobrinha pode. Mas eu preciso determinar ou posso pedir para alguém determinar quando eu morrer? Você precisa determinar o valor do legado. Não adianta dizer, deixa um legado para que Joana escolha o montante, para que José escolha o montante, porque novamente eu estaria delegando a minha vontade para terceiros, tá? Eu posso até dizer, deixo um legado para Joana pagar os seus estudos, mas não dizer, valor esse a ser determinado por José. Porque pagar os seus estudos eu vou ter um critério objetivo, mas não que alguém escolha o valor daquele legado. Aí o montante está sendo delegado. Eu não posso delegar escolha de pessoa, nem escolha de montante. Tá? Depois, também é nula a disposição testamentária que favoreça as pessoas designadas nos artigos 1801 e 1802 do Código Civil. 1801, 1802 do Código Civil. O que diz os artigos 1801 e 1802? Quem que não pode ser beneficiado sob pena de nulidade do testamento? 1801, 1802. Quem está lá, doutora Laís? 1801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. A pessoa que arroga escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes irmãos. Seus ascendentes e irmãos. Arrogo é aquele que escreveu a meu pedido, certo? Porque em tese essa pessoa pode ser beneficiada porque escreveu por mim. A lei vê um eventual conflito de interesses entre a vontade do testador e aquele que por ele escreveu. Só que olha que bonitinho, Laís. Não pode ser herdeiro nem legatário quem escreveu arrogo, seu cônjuge, seu companheiro, Ascendentes irmãos. ascendentes irmãos.
não fala descendentes. Reparem, como nem tudo fecha, porque descendentes poderiam ser beneficiados por esse testamento. Descendentes de quem escreveu a roubo. O código não fecha sempre, tá? Tem coisa que ele não fecha. Ele fecha aqui, mas sobra uma válvula de escape. Quem mais não pode ser herdeiro? 1801, inciso 2º. As testemunhas do testamento. Bom, testemunhas do testamento, presume-se que vão lá para dizer a verdade. Se o testamento tiver por testemunha Maria, que recebeu um imóvel de alto valor, vai ter uma confusão entre o que ela quer e a veracidade do testamento. Há um conflito entre a testemunha e a veracidade do testamento. Por isso que não pode, quem é testemunha, ser também herdeiro. Não pode, tá? Quem é testemunha, ser também herdeiro. O herdeiro pode ser testamenteiro, tá? Para dar cumprimento à vontade, isso não há nenhum problema. Normalmente, as pessoas nomeiam o próprio herdeiro testamenteiro. Mas não pode ser testemunha do testamento. Nula a deixa testamentária. Quem mais, doutora Laís, por favor? O concubino do testador casado. Peraí, só um pouquinho. Esse dispositivo aqui é daqueles... Mexeu isso aqui no código, no projeto, não é possível, né? Esse dispositivo aqui era um dispositivo que precisava de 15 horas para explicar que o código nasceu velho. Vamos lá. Quem não pode ser beneficiado por testamento? O concubino, olha o termo, o concubino de quem? Do testador casado. Salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Não pode ser beneficiário de testamento o concubino da pessoa casada, salvo se este, sem culpa sua, já estiver separado de fato há mais de 5 anos. Quer dizer, primeiro que ele confunde separação de fato com união estável, com concubinato, com prazo de 5 anos, que não existe em nenhum lugar do código. Basicamente, o que o código quer dizer aqui? Se eu tiver uma pessoa com quem eu convivo numa relação não eventual, estando casado com outra, essa pessoa não pode ser beneficiária, estando casado com outra. Se eu tiver uma relação não eventual, mas eu estiver separado, de fato ou de direito, essa pessoa pode ser beneficiária. Porque daí é companheira, companheiro e não concubino. Então vamos dar um exemplo concreto. O exemplo de novela. Eu tenho uma esposa e uma amante da novela. 2 famílias. Se eu estou casado com Maria e vivo maritalmente com Joana, é uma relação não eventual entre homem e mulher impedido de se casar, concubinato. Maria não pode ser minha herdeira testamentária. Tudo bem? Se eu estou casado no papel com Maria, esse casamento já terminou de fato, Antônia não é minha concubina, ela é minha companheira e pode ser beneficiada em testamento, porque a separação de fato põe fim ao regime de bens e à sociedade conjugal. Portanto, toda essa regra de 5 anos, com culpa, sem culpa, a doutrina, quando escreve sobre esse artigo, detona a regra. Na verdade, o que a lei quer separar é concubino de companheiro. Quem é companheiro pode ser beneficiado, quem é concubino não pode. Não tem nada de culpa, sem culpa, 5 anos, 3 anos. Basta ter de fato acabado o casamento para que eu possa ter união estável e aí eu não tenho a incidência desse dispositivo super mal escrito. Como é que ficou na reforma? Caiu. Caiu. Isso quer dizer o quê? Que a partir da reforma eu posso testar para o meu concubino, para a minha concubina. Eu não sei se essa interpretação vai sobreviver. Porque como a doação para concubino continua proibida, eu não sei se nós vamos conseguir manter o dispositivo como está. Ou seja, eu posso doar, mas eu não posso doar, mas posso testar. Em que pese aí nós teríamos que fazer uma grande análise sobre o testamento e a doação como formas de transferência gratuita de bens, mas efetivamente eu preferia que o código no projeto tivesse mantido a vedação nos dois. Manteve na doação e não manteve no casamento. No testamento, desculpem. Qual que é o próximo inciso, Laís, que eu não posso nomear como herdeiro legatário? O tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como que fizer ou aprovar o testamento. Ou seja, aquele que é a autoridade do ato de testar. O tabelião, ou se for no navio, o capitão ou o comandante. São pessoas que têm poder de dizer que estão praticando um ato. Como é que eles vão ser beneficiários do ato que eles praticam? É uma contradição de valores entre quem é a autoridade do ato,
receber alguma coisa do próprio ato que ele é autoridade. Tá? Acabaram os artigos? Sim. Tá certo. Então, Mas tem um 1802 ainda, hein? e o 1802, o que ele diz? São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Isso é muito bonitinho. E tem algumas pessoas que não são legitimadas a suceder. São pessoas que, por exemplo, do inciso anterior, eu quero que uma testemunha testamentária tenha uma parte do meu patrimônio, mas não pode, está lá no artigo. Eu quero que o tabelião tenha uma parte do meu patrimônio, não pode, está no artigo anterior. Esse dispositivo é um dos mais complexos. A reforma não mexeu nele, né? Porque também ninguém entende esse dispositivo. Esse dispositivo é um dos mais complexos. Porque ele vai dizer o seguinte, no artigo anterior: não pode por testamento deixar para João, Maria, José e Pedro que estão nessa condição. Está escrito. No 1802, ele vai dizer que eu não posso testar, logo eu não posso, ler de novo o dispositivo, porque só para a gente pegar bem a fórmula da lei. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Se são simuladas na forma de contrato oneroso, a simulação já gera nulidade, certo? Vamos dizer que eu não possa deixar para o tabelião nada, porque é o tabelião do ato. Eu simulo uma venda que eu não vou receber nada da casa. A simulação da venda, ela já é nula, porque se eu não vou receber nada é um 67. Não precisaria estar aqui. Vou repetir. Se eu não posso testar e eu simulo uma venda, a nulidade está na simulação. Porque o tabelião não vai pagar nada, ele vai ganhar a casa. Tudo bem até aqui? Portanto, esse dispositivo ele quer impedir que por um ato simulado entre vivos, eu fraude a disposição não permissiva, proibitiva. Que eu vou buscar um caminho diferente para chegar no mesmo objetivo. Vamos dar o exemplo da concubina, só para ficar mais claro para vocês. Eu não posso testar em favor da minha concubina. Eu digo assim: Maria, como eu sou casado com a Joana, você não pode ganhar nada por testamento. Vamos fazer de conta que é uma compra e venda, você não me paga nada. O dispositivo não precisava dizer isso. Que a nulidade do vamos fazer uma compra e venda simulada está lá no 67. Poderia ser com a Maria, que é minha concubina, ou com o Pedro, que é meu primo. Certo? A nulidade absoluta não vem da ideia dela ser minha concubina. É porque o negócio é simulado. Da mesma forma, se eu fizer com interposta pessoa. Sabe o que é interposta pessoa? Vulgo laranja. Eu faço assim: ô Maria, minha concubina, como eu não posso testar para você, que é nula, deixa testamentária, eu vou vender para o seu irmão. Depois a gente repassa a casa. Mas seu irmão vai pagar alguma coisa? Não, não vai pagar nada. Bom, se é simulação, não vai pagar nada, não vai pagar nada. Já é negócio simulado. Reparem que esse dispositivo, ele reforça uma coisa que a simulação já resolveu. O que é simulado é nulo. Não precisa de um dispositivo aqui. Essa ficou uma norma que era interessante no Código Antigo, quando a simulação gerava anulabilidade. Código Antigo. A simulação hoje gera nulidade. Então o artigo é 1802, certo? Isso. Ele repete 167. No Código Antigo não. Havia diferença. Porque lá a simulação era anulável, na parte geral, e aqui a simulação gerava nulidade. Agora, os dois artigos conversam. Eu não precisava desse artigo. Aqui é uma regra quase que didática, pedagógica. Tanto quando eu faço simulação subjetiva, interposta à pessoa, quanto simulação objetiva. Vendo e nada recebo. Fechado isso? E o parágrafo diz não o quê? Presumem-se pessoas interpostas, os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Ou seja, o parágrafo traz uma presunção de fraude. Presunção de simulação. Traz um rol de pessoas. Agora, olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Eu chego para minha amante e digo assim: Maria, eu não posso deixar a casa para você por testamento, mesmo porque eu não ia deixar, porque eu estou precisando de dinheiro, preciso vender a casa. Daí a Maria fala assim: por que você não vende para o meu irmão? A venda é real. O irmão da Maria, que é minha concubina, vai me pagar pela casa 1 milhão e a casa vale 1 milhão. Pelo parágrafo, vocês concordam que essa venda presume-se simulada? Porque irmão, fala em colaterais ou só fala em descendentes, ascendentes, para não errar no meu exemplo? Irmãos também.
Como é irmão da minha concubina, 1802 presume que eu estou fraudando, que eu estou praticando um ato proibido. Mas ele pode ser real, certo? Portanto, a presunção do 1802 é presunção simples, não é absoluta. Basta provar que o dinheiro saiu da conta do irmão e entrou na minha conta. O irmão não é necessariamente interposta a pessoa, tudo bem? Não é necessariamente uma simulação. Mas a lei presume simulação. Por que ela presume simulação nesses casos? Para tirar o ônus da prova de quem alega e jogar o ônus da prova em quem se defende. Não é simulação. Repararam nisso? É uma questão de ônus da prova. Se houver as pessoas do parágrafo, por presunção houve simulação, tudo bem? Mas pode não ter havido. Então você que prove que não houve. Porque por lei houve. A presunção inverte o ônus da prova. Normalmente não é quem alega que vai fazer a prova da simulação. Aqui, nessas pessoas, há uma presunção de que houve simulação. E quem vai provar que não houve são os contidos nesse rol. Os, vamos dizer assim, simuladores por presunção. Fechado isso? Os beneficiários desse negócio. Esses beneficiários desse negócio que, por lei, presumidamente ele é simulado. Presumidamente ele é ilícito. Presumidamente ele é escuso. Se provar a onerosidade nesse caso de alguns contratos de compra e venda é suficiente para provar que não... Não, tem que provar o deslocamento patrimonial, que o dinheiro saiu de uma conta e entrou na outra, porque ser oneroso não quer dizer nada, pode ser oneroso que não haja pagamento real. Bom, senhores, qual que é o próximo tema que eu preciso trabalhar com os senhores? Que é o que eu vou fazer na aula que vem. O tema próximo eu já trabalhei, que é 1909. O erro dolo e equação, eu comparei com 1859, trabalhei em aulas pretéritas. O próximo tema, que é grande, e talvez é um dos mais bonitos para o planejamento acessório, são as chamadas cláusulas restritivas de direito. A inalienabilidade, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Obrigado, Ale. E aí, nós vamos ver como o testador pode manejar essas cláusulas e quando ele não pode, e quando ele tem que justificar e quando ele não tem que justificar. São chamadas cláusulas restritivas sobre os bens, da legítima e da disponível. O tratamento legal não é igual, a depender de onde eu apoio essas três cláusulas. Isso falamos na aula que vem, e daí eu vou também para as chamadas regras permissivas, que eu trabalhei as restritivas e as interpretativas. Eu vou para essas e para as permissivas na próxima aula. E na outra vamos começar, quando acabar isso daí, o tema que eu mais gosto, que são os legados, que é todo o direito civil revisto. Teoria geral das obrigações toda é revista. Obrigado a todos e todas e até semana que vem.